Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estou tomando um café aqui, eu e a engenheira Tatiana, e estou chamando vocês para nossa conversa. A conversa é o seguinte: a gente estava discutindo como, infelizmente, ainda encontramos alguns assistentes que mentem durante a perícia. E aí eu te pergunto, o assistente pode mentir durante uma perícia? E eu não estou falando omitir, estou falando em mentir. O perito pergunta alguma coisa para o assistente técnico e ele simplesmente mente. Certo, Tatiana? Infelizmente acontece, gente. E aí, pode ou não pode? Na verdade, o que acontece? Eu já vi uma situação, aliás, muitas situações, mas essa situação específica me chamou bastante atenção, onde o perito judicial, ele perguntou para o assistente técnico se tinham, além daquele gerador que ele estava vistoriando na edificação, tinha mais geradores. Ou mais armazenamento de tanque, né, de diesel, né? Exatamente. E nesse caso específico, nessa situação, o assistente falou que não tinha mais geradores pela edificação. Só que, pasmem vocês, essa edificação, ela era recheada de geradores. Pode parecer estranho, mas pelo Brasil afora, existem muitas edificações onde lá em cima, no pilotis, o que acontece? As empresas, os escritórios colocam seus geradores. Eu já vi edificação, para vocês terem uma ideia, com mais de 50 geradores. E aonde eu acompanhei a avaliação de perícia de pedido de periculosidade. A gente sempre recomenda, né, nossos assistentes, e para quem não sabe, nossos cursos, que você nunca minta numa perícia, porque isso pode ter um resultado muito indesejável posteriormente. Nesse caso mesmo específico que eu comentei, o perito judicial que aconteceu isso, ele comentou comigo que ele ia inclusive avisar o juiz que, assim, o assistente havia mentido, que tinha vários outros geradores, inclusive piores, mais complicados, situações mais complicadas, e simplesmente o assistente falou que não tinha, só tinha aquele. E o perito judicial, quando ele vai numa planta, numa empresa, ele não consegue ter visão em tudo que tem, mas caso ele pergunte, o assistente reclamada tem que informar. Existem vários outros meios de você fazer a defesa, de você buscar brechas na legislação para você fazer o seu papel como assistente técnico, certo, Tatiana? Certo. Na verdade, assim, quando o cenário não aconteceu nenhuma mudança, é até mais fácil da gente ter uma visão e é mais fácil esconderem alguma coisa. Geralmente, a empresa que tende pela mentira ou opta por essa defesa inconsistente a partir da mentira, ela quer mudar. Hoje não existe mais, mas numa época do labor do autor existiu, enfim. Aí a empresa fica tentando mudar esse cenário. Não, hoje não tem. Aí eles falam, mas já teve? Não, não teve. Então é uma mentira. E a empresa tem que retratar esse cenário como era. Tem que especificar o local, tem que especificar a quantidade. O perito, inclusive, vai até esse local onde havia esse armazenamento, onde havia essa situação para poder fazer o registro no laudo pericial e avaliar diante da legislação da época se tinha ou não condição de periculosidade, por exemplo, nesse caso que o Rogério citou. Esse já seria uma segunda situação, né? A primeira situação, tem o gerador, nunca deixou de ter, e realmente a reclamada está tentando mentir, porque o perito está ali pela primeira vez e ele não sabia a informação. E essa outra que a Tatiana comentou, que também é comum, acontece às vezes, é quando, de repente, o assistente ele quer confundir você com as datas. Quando teve e quando não teve determinado equipamento, um gerador, por exemplo. Então já é uma segunda situação, são duas situações. A gente recomenda, sendo na primeira ou sendo na segunda, que você nunca use como artifício técnico, porque não é nada técnico na realidade você está fazendo uma grande besteira, é você utilizar o artifício da mentira. Você tem que utilizar sim a verdade e usar as brechas técnicas dentro da legislação, que eu tenho certeza sempre tem, para fazer a sua defesa ou até mesmo fazer a constatação para o perito que ele está equivocado, se for o caso. Certo, Tatiana? Sim, e como perito judicial, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ficando mais experiente para filtrar essas situações. É óbvio que se você nunca fez uma avaliação numa determinada estrutura e você faz uma pergunta clara se teve ou não um mentem para você,
é mais difícil de tentar puxar isso. E o autor, muitas vezes, ele é leigo na situação, principalmente com relação à área de risco, né? Então, ele não sabe o que teve, quanto teve, enfim, às vezes a área que ele trabalhou nem tem acesso a essa área de risco, mas dentro da legislação a gente tem que fazer esse enquadramento. Mas existem situações que mesmo onde você tem vários armazenamentos de inflamável dentro da própria empresa, os assistentes tentam mudar e tentam te levar para outros lugares, tentam falar, não, mas não é isso, mas o tanque é enterrado aqui dentro, mas é um vaso de pressão, enfim. Tentam contar umas histórias e tentar mudar o seu raciocínio diante daquela avaliação, quer seja levantar a quantidade de líquidos inflamáveis que tem dentro daquela edificação com relação ao autor que fez esse pedido de periculosidade. Então, só deixando claro, você omitir, de repente você não falar alguma coisa que você acha que vai ser desfavorável, você como assistente, claro, esse é o seu papel. Não dar munição são coisas distintas, para o assistente, para o perito. O perito pergunta para você diretamente, existe mais algum tanque de inflamável? Existe mais algum tipo de gerador na planta, na empresa, na edificação? E você falar que não, sendo que tem, isso pode gerar grandes problemas para você. E na verdade isso é uma dúvida mesmo, pessoal, né? Fala assim, mas eu preciso ficar falando tudo, mas e a defesa? São coisas distintas. Omitir, se o perito não te perguntou, como que você vai adivinhar para falar? Então você pega pela experiência do perito. Se o perito tem experiência para fazer determinada avaliação, ele vai te fazer todas e mais perguntas. Agora, se o perito não tem experiência para te fazer os questionamentos, você não vai produzir provas, porque isso é o primeiro termo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né? Então, acho que essa é a questão. Se o perito é experiente o suficiente para te fazer todos os questionamentos, por certo, você vai ter que responder todos esses questionamentos, não pode mentir. Você não pode utilizar desse artifício como estratégia. Então, a mentira nunca é estratégia dentro da perícia. Agora, não responder o que não foi perguntado é uma omissão, mas a partir do que ele não te perguntou. Então, isso não está errado. Moral da história, não seja mentiroso, seja técnico, né? Sim, sempre. Busque as oportunidades de forma técnica para você fazer seu trabalho. Então é isso. Agora vamos tomar o nosso café aqui e eu quis, como apareceu esse assunto aqui, quis que vocês participassem aqui da nossa conversa. Espero ter ajudado. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, se inscreva, dê um joinha se gosta desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.